Santo, Namo Amida Butsu para quem é do budismo. Olá! Olá, Juscelene, bem-vinda. Muito obrigada por você estar aqui. Obrigada a você, Fabiola. Um prazer falar com você, sabia? Boa noite. Um Boa noite. abração, um beijo, muita energia, axé. Axé, axé. Axé para todo mundo que está entrando. Muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Hoje estamos aqui com a honra de receber a Juscelene Santana, desculpa, que é atriz, diretora, pesquisadora. Juscelene, eu tenho que te confessar, eu não conheci o seu currículo, fui ler e eu fiquei encantada, porque eu cheguei até você a partir da sua performance, né? Que ótimo, que delícia! Isso, e aí eu vi que você é uma pesquisadora de longa data já, né? Que você tem um Verdade. doutorado sobre teatro, que você é fundadora do Instituto Martins Gonçalves, né? Que Isso, recebeu prêmio de tese pela CAPES, né? isso. Então, assim, eu fiquei com vontade de contar, falar para todo mundo que está assistindo o seu currículo, mas eu acho que a gente ia ficar a hora que a gente para conversar inteira, deu falando o seu currículo e ainda ia faltar ainda um tempo. Fabiola, é uma alegria estar aqui. Primeiro, porque foi bem encantador a maneira como você chegou. Eu estava falando com as meninas, eu chamo as meninas que estavam produzindo a peça, né? A autora do texto, Luciana Lira, e a diretora, Elisa Mendes, uma de Pernambuco, outra da Bahia, eu também sou da Bahia, mas a gente está no trânsito do Rio e etc. Agora estou no Rio. E aí ela falou assim, ai, que bacana, que encantador, Cabocla. E eu também fiquei muito curiosa por você, sabe assim? E fico muito feliz de saber que você conheceu o trabalho pela apresentação, né? É isso, a gente está no meio dessa pandemia, na verdade, continuando o trabalho, né? Fazendo as energias todas fluírem como a gente pode. Fico bem feliz. E estou aqui para colocar na roda, responder pergunta. Obrigada, obrigada. Das É, pessoas também, do teu público. as pessoas estão vindo parabenizar, estão chamando o seu trabalho de lindo, e é de fato Obrigada. um trabalho resistência raiz, É, né? A é gente verdade. que é um trabalho de resistência belíssimo, que a gente deve reconhecer, né? E eu queria te chamar para conversar um pouquinho sobre a Hipátia, para começar, né? Enfim, eu quero também que você fale sobre o Instituto Martins Gonçalves, né? Martim Gonçalves, desculpa, sobre como foi fundar, como é tocar para frente, né? Esse projeto revolucionário de teatro, né? E colocando esse autor fantástico, né? Para a gente conhecer. Pouca gente, eu não conhecia e vinha conhecer Não, a partir verdade. do trabalho. É. Então, assim, começando, como foi interpretar essa filósofa africana que sofreu perseguição cruel, né? Ela era pagã e sofreu perseguição dos cristãos, né? Numa situação de guerra santa, né? Que foi a que ela viveu. Como foi o processo de pesquisa? Como foi interpretar? Como que você lidou com todas essas energias, né? Tão fortes que Verdade. Olha, o processo de pesquisa continua. A gente fez uma. Na verdade, o desejo de montar Hipátia, ele tem mais ou menos uns 3, 4 anos. Ele vem de uma percepção de Elisa Mendes, né? Tanto da figura de Hipátia, que ela faz uma pesquisa. Na verdade, ela é uma diretora que está trabalhando com vários personagens históricos, né? Ela estava no processo dela, e a gente se conhece desde Salvador, já trabalhamos juntas com Joana d'Arc. E a gente tem o Instituto Martim Gonçalves e a história toda com a documentação. Então, foi assim, sabe, uma atração natural das energias de que a gente está produzindo também em cima de uma documentação, procurando preservar, num momento histórico muito conturbado. E a Hipátia vive num momento conturbadíssimo, né? Assim, aí a gente vai começar a falar sobre como é desafiador, como é encantador e como é assim autorreflexivo
está fazendo essa personagem. Para muitos autores, ela viveu na passagem exatamente para a Idade Média, né? E eu digo assim para muitos autores, porque um dos primeiros problemas da história de Pátia é que são versões. Versões que acabam com o tempo, versões que foram resgatadas depois, e versões que foram recontadas em pedaços em outros momentos. Por quê? Porque o material foi destruído. Então, quando a gente fala sobre destruição de acervo, sobre conservação de acervo, sobre cuidado com o acervo, a gente está falando sobre o passado e sobre esse futuro, que na verdade é o nosso presente. A Biblioteca de Alexandria, quer dizer, o que vai ficar para o futuro, o que vai ficar para nós, o que fica na nossa memória, não só sobre Pátia, né, mas sobre todos os personagens históricos do Ocidente, ou sobre o Brasil, sobre o que... Olha, aí a gente foi fazendo essa confluência de pesquisas, né? Você vê que a gente pode puxar esse assunto por diversas alças. E então, esse desejo da gente montar a peça, de a gente fazer o texto, Luciana Lira, professora da UERJ, aqui no Rio de Janeiro, começou também uma pesquisa junto com a gente, e aí ela fez o material que hoje, que naquele momento a gente apresentou na leitura dramática. A gente continua a pesquisa, a gente continua o desejo de montar num espaço físico, presencial, sobretudo por conta do vigor da história desse personagem, né? E aí a gente também está na luta, está na resistência. E uma outra coisa que você falou aí nesse momento de apresentação que me encanta muito é aqui. Tanto o fato de ser mulher, na resistência, esse trabalho. A Hipátia tem outros ganchos, assim, parece que tem uma professora que fala assim, infelizmente, alguns autores continuam clássicos. Algumas histórias continuam clássicas. Algumas histórias não saem de moda, elas voltam. E a história de Pátia é uma história clássica que não saiu de moda. A Biblioteca de Alexandria existiu, é um verbo ruim, durou pouco, para 700 anos de existência. Mais do que nosso país, imagina, né? 700 anos de uma biblioteca, centro irradiador da pesquisa, da história, das conexões entre o Ocidente, Oriente, África, né? Porque o conhecimento filosófico que está na Biblioteca de Alexandria casa muito também com os conhecimentos matemáticos que vinham do Oriente imediato. Então, nesse sentido, aquela biblioteca era uma salvaguarda de todo o material que tinha sido produzido até então, inclusive os gregos, né? Porque ela é filha direta, inclusive como brincadeira, né? Inclusive os gregos, que é o nosso passado, nessa triangulação. Então, a destruição de Alexandria, marcada pela destruição da sua diretora, ela também não acontece de um momento só. Ela acontece através de diversas ações de destruição, que duram mais ou menos um século, e a história de Pátia, ela destampa, né, um pouco essa história, porque apesar dos apagamentos, ela permaneceu, ela permaneceu na estrutura recontada por outros autores, e apesar da dificuldade de se manter essa história viva, que eu acho que essa é a questão, né? Como é que a gente mantém a memória viva? Não a memória guardada, não a memória soterrada, mas a memória aqui entre nós, sabe? Rodando e fazendo ação, que esse é o maior desafio. Excelente, parabéns por essa coragem, né, de trazer essa história mais uma vez à tona. E assim, eu de fato não tinha esse conhecimento de que Hipátia foi diretora da Biblioteca de Alexandria. O que a gente sabe, e infelizmente a gente fica sabendo mais por esse lado, é da crueldade pela qual os cristãos perseguiram, né? E mataram, né, com ostras, né? Teve um processo aí de dilaceração, de arrancar. E aí, quando você falou, eu me lembrei de outra. Na verdade, quando eu te vi encenando, eu fiquei maravilhada. Nossa, que sensacional, porque
tem um silêncio na performance, né? Nos chama atenção para essa possibilidade, né? O silêncio no teatro, Juscelene, como você sente isso, né? Qual é esse lugar do silêncio para atenção? Convoca atenção, né? Foi o que me chamou assim, nossa, caraca, tá ali, você fica ali. É como se, como os animais, né? Quando a gente conversa com os animais, eles ficam mudos. E aí a gente fica tentando ouvir. Na sua performance, eu fiquei assim, com essa a audição mais afinada, assim, né? Que bacana. Olha, de novo, duas coisas que você traz. Eu vou tentar separar um pouquinho para a gente poder falar das duas. A primeira sobre a maneira como ela é conhecida, exatamente, né? Por ter sido linchada. Ela foi perseguida durante bastante tempo. Eu queria contar um pouquinho sobre o que se sabe, né? O que se conta. Como eu disse aqui antes, assim, para você, são várias versões, porque são todas fragmentadas, né? O que quase não sobrou material escrito dela. Parece que, e também, de novo, tudo parece que sobrou assim, anotações dela a um texto, mas nada escrito por ela, digamos, sobre algum pensamento original dela ficou sobre o pensamento original dela no texto de outras pessoas. Então aí a gente já vai vendo esse tecido da história fragmentado, né? Como é que uma memória fica no meio dessa ranhura, desse rasgo no tempo. E o rasgo do tempo é exatamente o linchamento dela e a destruição consecutiva da biblioteca, do conjunto, que também era um museu, e do espaço que foi criado de ensino da filosofia, da matemática, do pensamento, do exercício, né, do diálogo naquele período. Então, assim, na verdade, a gente termina resumindo numa história dela, porque foi uma história absurdamente trágica, uma história de 700 anos, que é da biblioteca, a história de mais ou menos 100 anos, que é a história do conflito político também, e religioso, as duas coisas não se separam. Política e a religião, olha só, de novo, infelizmente alguns temas continuam clássicos, como disse, né? Não saem de moda. Infelizmente, o clássico está aí. Então, política e religião naquele período, eles estavam extremamente entrelaçados. Como a gente viu em Alexandria, durante séculos, ela foi um polo atrator de pensadores de diversos continentes, né? Dos velhos continentes. Atraiu diversos estudantes. Ela viajou quando jovem para Atenas, estudou lá em Atenas e voltou para, digamos assim, administrar já com 30 anos, uma idade, entre aspas, já amadurecida no período, né, histórico. Ela já era uma pessoa madura para dar conta, mas de alguma forma ela também está um passo fora da curva, porque não era comum, primeiro, que mulheres estudassem, mulheres aprendessem e que mais mulheres ensinassem. Então ela estava nessa função tripla, né? Ela estava ensinando, era diretora. Aí tem, de novo, a confusão de fontes, né? Digamos assim, a profusão de fontes, algumas mais literárias, que a gente curte por conta da poesia. Se dizia assim, por exemplo, não se vinha de parte nenhuma do mundo com uma questão de matemática que sem Hipátia não resolvesse. Então ela estava realmente, e ela estudava as parabólicas, ela era uma antena. Olha que coisa curiosa que surge até aqui agora, né? Ela estuda os movimentos celestes, ela faz uma reflexão sobre o funcionamento da filosofia, da astronomia e de como isso também poderia refletir no conhecimento esotérico sobre o sujeito, no mundo, na relação, aí é que tá, mística, não religiosa. Então, olha o posicionamento dela. Ela estava fazendo, claro, como os gregos fizeram, né? Essa interseção, ela vem dessa escola, essa interseção entre as disciplinas que não se separavam dessa maneira antes, e estava encarando o sujeito não só místico e filosófico, como uno, inseparável. E nesse momento está exatamente o crescimento, o fortalecimento, junto às instituições políticas do cristianismo. Então, o cristianismo vai se transformar, né,
religião do Estado. Então, vai ser um período de caça ao livre pensamento, né? Alguns historiadores, inclusive, dizem assim, há uma discussão, digamos assim, paralela sobre o fato se ela seria ou não pagã. Porque ela era tão ampla que ela, na verdade, ela não fechava a possibilidade de se existir crenças religiosas. Isso não era um problema. Esse não era o problema, né? Esse não era a matéria da questão de Hipátia. Ela estava... E aí ela estava isso na confluência. E existem passagens deliciosas também sobre como ela coloca isso. Quer dizer que você não acredita em nada? Se pergunta para ela. Eu acredito no movimento do espaço, no movimento dos astros. Imagina! Eu estou acreditando mais até do que você. Eu não estou aqui só querendo realmente né, acreditar num credo que vá me fechar no mundo onde eu não possa dialogar com o outro. Essa é a questão. E aí ela é colocada numa trama política também, porque a prefeitura de Alexandria, digamos assim, era realizada em conjunto com um patriarca da igreja. E não é o prefeito que é contra ela, o prefeito a acolhe. E numa briga entre o prefeito e o patriarca, olha que loucura, é que ela fica fragilizada. Porque esse prefeito, digamos assim, ele não consegue mais articular as forças, e eram muitas. Ela teve vários e notáveis alunos, né? Tem uma curiosidade, eu estou falando sem parar, você me corta, senão eu vou falando sobre o assunto e vamos lá. Tá uma delícia te ouvir. Tem uma coisa que eu acho super curiosa na história de Hipátia, que é o seguinte: se fala muito sobre o pai dela na história, e não se fala sobre a mãe. Não se fala sobre a mãe. Você acredita que eu não sei quem é a mãe de Hipátia? Eu sei quem é o pai. O pai ficou para a história. Então, é uma reflexão que leva a outra, né? Realmente, qual o papel da mulher nessa história toda? O que é ser mulher, inclusive, porque ela... Hipátia questionava o ser mulher totalmente. Ela achava que ela era uma mente livre pensadora. O que é? Ela não, nada vai me barrar, porque não é essa a pergunta do enquadramento. É isso que às vezes ela coloca de ponta cabeça a própria recepção, né? Isso é muito bonito, isso é uma abertura que a história, que mesmo assim, né, mesmo por conta desses apagamentos, destruições, perseguições, ainda sobrevive da história dela, consegue guardar, né? Como é que ela se coloca nesse mundo e como, ao mesmo tempo, ela é recontada por homens. São os homens, historiadores, homens, que de alguma maneira, textos de homens, onde ela aparece. Sabe essa tensão historiográfica? E isso dessa curiosidade. Eu acho uma curiosidade. Te juro que na pesquisa pra gente fazer essa live de hoje, eu falei assim, tá, eu sei que o pai dela é Teão. E a mãe? Mas é Teão o nome dele? Escreve Teon ou aportuguesado de Portugal, Teão. Eu Entendi. acho isso incrível. Era um nome grego, né? É, Teon. E aí a gente aportuguesou. Não, a gente não, né? As fontes antes de nós aportuguesaram e a gente permaneceu com elas. Então, deixa eu te fazer uma pergunta do Djane Braga. Quero agradecer ao Djane Braga que está nos assistindo e ao Mício Fernandes, que fez aí muitos elogios a você e a sua encenação, ao seu trabalho, né? E o Djane Braga, ele pergunta sobre as versões, né? Quando você falou do pai da Hipátia, eu fiquei me perguntando qual seria. Será que ele chegou a ser pensador também? Sim, sim, sim. A história de Patty, ela começa, é, na verdade, olha aí, por conta do pai dela ter dado uma esmerada e, digamos assim, inusitada educação para uma mulher. Ele não
variava por conta do gênero dela o ensino da matemática, filosofia, astronomia, etc. Então ela está numa corrente, ela vem de uma ela vem de um terreno, ela vem de um território, como a gente fala hoje, né? Mas ela vem de uma tradição. Ela é neoplatônica e ela preserva o conhecimento matemático e filosófico dessa linhagem. Então, ela desde muito jovem, ela é muito bem preparada, ela é o que se sabe, né, nas versões que a gente consultou. E é claro, a gente faz uma versão também, a nossa versão é artística em cima, né, dos conhecimentos historiográficos. Não é uma corruptela, como chama, poética, porque a gente segue basicamente o que se sabe, o que está mais ou menos consolidado sobre a história dela, mas é claro, a gente não está fazendo um desafio historiográfico, né? A gente não está fazendo. Por mais que tudo isso venha e venha até mais aqui na minha fala contigo do que no próprio texto, né? Lá ela está na tensão. A gente recortou na peça um momento muito provavelmente factual, que é um momento pré-linchamento. Ela vai ser perseguida na cidade durante anos. O cerco vai se fechando. E aí a gente pega um momento, Luciana Lira, a autora, pega um momento. É praticamente na hora que ela está. Ali é uma invenção poética, né? Mas é um momento onde ela está realmente vendo. Ela está no subsolo da biblioteca e ela tá tentando salvar os papiros, o material da biblioteca que ela consegue com as próprias mãos guardar. Existem algumas construções, tem um filme que se chama Ágora, que também retrata esse momento, que ela, e que provavelmente, né, nas narrativas cronológicas, das crônicas de época guardou. Há um desespero do indivíduo como guardar a memória, sabe, Fabiola? E aí eu meio que agora eu tô no lugar de Pátia, não é mais Hipátia, sou eu. Eu sou uma pessoa extremamente preocupada em como nós, brasileiros, guardamos nossa memória. O Instituto Martin Gonçalves ele surgiu desse desejo, ele surgiu de uma pesquisa que começou em Salvador. Martin Gonçalves ele nasceu em Pernambuco, fez a carreira no Rio de Janeiro, mas ele fez um ato, digamos assim, memorável, e isso faz ele entrar no imaginário brasileiro, apesar de ter sido crítico do Globo e ter botado várias peças no Rio de Janeiro, o fato dele ter criado a primeira escola de teatro dentro de uma universidade do país. Né? Isso é muito, digamos assim, inovador, porque todo conhecimento, quando ele vai para a universidade, ele precisa, de alguma maneira, se adaptar à burocracia universitária. Né? A gente sabe o que é passar por uma universidade, ou como aluno, ou como observador, ou como, né, passante, ou como professor, não importa. A gente tem uma relação diferenciada. A universidade é um espaço entre os outros espaços e ela tem seu enquadramento. Então ele coloca o teatro nesse ambiente em 1956, na Bahia, e o Martim Gonçalves ele foi também perseguido, guardadas as devidas proporções historiográficas e históricas. Em 1961, uma campanha, e aí jornalística já, né? São as estruturas do pensamento de então, é o jornalismo. E ele entra numa guerra que eu enquadro como uma guerra contra a província, quanto à maneira de se raciocinar, que é uma maneira fechada, pouco aberta ao cosmos, que é o cosmopolita. Claro, eu nunca fiz uma relação na época que eu fiz a tese com Hipátia, mas eu acho que de trás para frente, ao fazer essa pesquisa, quando observaram Hipátia, foi isso que a Elisa Mendes fez, né? Que Elisa Mendes fez. Ela viu esse movimento, de alguma maneira, com, né, sintonia com esse movimento de lá. Como é que a gente preserva a memória? A gente precisa de objetos da memória. A memória ela não está só aqui no líquido, né? Entre as forças neuronais, ela precisa encarnar em objetos, em monumentos, em documentos. Então, o desafio segundo, depois da encarnação, é a preservação. E o desafio terceiro da preservação é a circulação.
Então, o Instituto Martim, ele nasce meio com esse desafio. Ele produziu o documento, ele guardou o documento e ele tenta circular, porque não adianta só guardar. É preciso que as pessoas amem o seu próprio passado para tomar conta dele, né? E aí é um pouco um esforço de formiguinha mesmo. Às vezes eu coloco uma imagem no Instagram do Instituto que é uma saúva carregando. Tem uma folhinha, né? Mas a folhinha é um trevo. A folhinha que ela carrega é um trevo da sorte, sabe? De 4 folhas. Porque o desafio da memória, ele tá o tempo inteiro. E as redes tecnológicas digitais, elas ajudam e ao mesmo tempo elas são extremamente desafiadoras. Porque a memória digital, ela desaparece com um clique. Ela é muito difícil de guardar. Ela é mais fácil de ser destruída. Incrível. Só para te contar um exemplo contra o público, que a gente às vezes se depara aqui no Instituto, a documentação dos anos 50, 60, que está impressa em foto e que aí a gente guardou, ela é mais carne, e de fato, do que a produção que a gente fez para as lives antes do Instagram, que a gente colocou em outros sites, sabe? Tem coisas que desapareceram. E às vezes a gente se pergunta, eu sou da época do Orkut, né? Então, assim, tinha muita coisa no Orkut e sumiu. Não do Instituto, mas assim, já da minha pesquisa, blá blá blá. E aí? Se não, né? É uma questão de quando, pode durar 700 anos. O Instagram, ele vai um dia fenecer, ser substituído por uma outra rede. O que vai acontecer com as nossas falas? Elas vão estar em outras falas ou elas não vão estar? Ou elas vão encarnar em outros monumentos, documentos né, e pensamentos para fora, ou elas não vão estar. Então, eu acho extremamente desafiador também, assim, essas questões. Aí peguei o ITA do Norte, eu fui subindo com as questões, porque são muitas. Excelente. Assim, é um trabalho de guerrilha, né? De estar conseguindo fazer existência pela arte, na arte. Então, assim, eu sou fã número 1 do Instituto Martim Gonçalves. Eu adoro as postagens de vocês. Eu fico ali esperando, na expectativa, sobre a Clarice Lispector, né? Sobre a relação. Ai, Nossa, que trabalho primoroso, né? Essa relação que os dois tiveram, né, de luta, né, pelas... Eu não sabia que o Martins Gonçalves tinha tido esse papel de resistência durante a ditadura, né, de fazer o material do teatro, cuidar desse material, né, que foi perseguido, né, ele foi perseguido ele foi perseguido antes da ditadura. antes da As pessoas que fizeram a ditadura, digamos assim, isso é muito bom. Já está sendo discutido em outros lugares. Assim, há uma força civil reacionária no Brasil desde sempre. O Brasil ele nasce como um novo mundo, né? Fruto de um novo mundo, mas ele é fruto de uma exploração perversa. O novo mundo é fruto de uma exploração perversa. Então a gente tem esse pai e essa mãe. A gente tem esse passado para dar conta. E que a gente não está dando conta 500 anos depois, né? Tá aí os desafios na nossa carne, de todo brasileiro. Todo brasileiro. Todo brasileiro está sofrendo isso de alguma forma, né? Como lidar com o seu próprio passado, o passado do país, e o que significa ter um futuro nessa terra. O que significa ter um futuro para os seus descendentes, não físicos diretos, mas assim, sobre a sua descendência de um modo, né, até mais amplo, sobre o que vem depois de você. Então, Martim, quando ele foi perseguido em 61, ele foi perseguido por quem depois apoiou o golpe, mas na época não era uma questão ainda da ditadura. Mas só mostra que as forças estão aí, dispostas a se reunirem, se o espaço ele não fica claro para o debate. E a gente está vivendo um momento onde o debate está cada vez mais complicado, eu acho. Né? Muito complicado, muito agudo, sem escuta, todos os lados, se é que eu posso dizer assim, né?
são dois lados, eu me sinto numa encruzilhada. Com todo respeito, eu tô numa encruzilhada. Pedindo todo o É, axé. Eu tô, né? é um Eu tô pouco. numa encruzilhada, eu me sinto numa encruzilhada. Eu não me sinto em dois lados, não. Eu me sinto entre várias forças. Então, como é que você vai dar conta dessa energia que passa pela encruzilhada? Eu acho que todo brasileiro hoje deveria perceber que está numa encruzilhada. E que deveria, hoje, cada vez mais, é isso, né? É a prática da produção e da escuta. Sem escuta, como é que a gente faz? Como é que a gente faz um futuro? Não, a gente não faz um futuro sem escuta, né? O futuro, ele... Ou então, ele não vai ser o futuro, ele vai ser o passado de novo. Again, again, de novo, de novo, de novo. Eu É, fico muito feliz de você citar a Clarice Lispector, porque ela traduziu 3 peças para Martim Gonçalves e a produção dessas peças não são muito conhecidas da historiografia oficial do teatro brasileiro. Porque foi exatamente nesse período de 61 que ele foi mais perseguido, que os jornais menos davam conta do que ele estava produzindo, que as peças foram montadas, sabe? E parte da nossa história do século XX, do passado século XX, ela é contada pelo que os jornais contaram, nessa terceirização do discurso. Então, se os jornais não contaram, muito historiador ele foi nas fontes que são as jornalísticas e não estava lá. Então é desafiador, porque você aí tem que ir para realmente outras fontes, ou então você não percebe o tamanho do animal que você está desenhando, que você está dando conta, né? E aí foi esse o desafio também da pesquisa. Perceber que existia uma campanha, que essa campanha estava localizada, datada, como ela aconteceu, quem movimentou, e dar conta das outras fontes documentais para poder, né, fazer uma interpretação do passado, porque jamais é o passado, né? Eu não tenho, eu adoraria viajar no tempo, mas o mais longe que eu posso chegar é imaginar em cima das fontes, né? O que as fontes me dão ousadia para pensar. Em cima da fonte eu vejo o passado, mas sem as fontes eu não tenho nenhum calço. Eu não consigo ver nada. Eu estou no meio do povo, assim, nesse sentido, no pior dos sentidos, né? Na loucura de estar vivendo sem distanciamento. O historiador ele precisa de algum distanciamento. Ele precisa. Ele é um pesquisador. Ele precisa, como a Hipátia fazia, olhando as estrelas, né? Desse milhão de luz, de anos-luz. Talvez não tanto, mas a gente precisa de um distanciamento para a gente poder contemplar e perspectivar o objeto. Porque senão a gente é o objeto junto. E aí esse objeto, claro, ele vai voltar a favor e contra a gente, ele vai nos autoavaliar, mas porque o objeto ele termina nos constituindo em outro sujeito, na minha opinião. Assim, ao descobrir o nosso próprio passado, a gente vira um outro cidadão, sabe assim? Não dá para ficar mais da mesma forma, você se transforma. Com certeza. Maravilhosa a sua fala, maravilhosa, impecável. Assim, eu tenho duas perguntas para te fazer, porque você tem uma formação como historiadora também, né, Giselene? Eu vi que você também realiza, enfim, é um trabalho de historiografia no É um teatro. trabalho de historiografia do teatro, mas a minha graduação não é em história. Eu acho que no mestrado e no doutorado a gente termina, não só no teatro, mas na arquitetura, vejo isso nas artes plásticas, nós que pesquisamos as áreas, em suas respectivas localizações, a gente termina ousando contar a história dessas áreas às quais a gente pertence, em mestrados e doutorados aí, e outras pesquisas de outros formatos, né? Na graduação também, eu comecei pesquisando isso na graduação. E aí foi ficando cada vez mais, sei lá, assim, mais sem sentido a história que me contavam, sabe? Foi isso que me moveu. Esse gente não faz sentido. Eu queria perguntar é sobre quem faz a história, né? Porque, como você colocou, que existe uma luta, né, para a gente conseguir fazer com que a memória
desse vigor do teatro, o vigor da arte, essa memória que nos constitui, né? Porque poeticamente a gente habita, né? Ela permaneça viva, vigorosa, como você realiza. Né? Um trabalho de luta de formiguinha, mas que tem o tamanho de um elefante. É verdade. Sabe que tem alguns pesquisadores do teatro que acham isso é muito polêmico no teatro. Mas eu vou falar que assim, não vai ser tão polêmico, mas é muito polêmico, talvez. Assim, vamos ver se a gente consegue trazer essa polêmica. Há que tempo guarda o teatro? O teatro é sobre o presente, sobre a presença, sobre estar aqui com você. O teatro está, na verdade, querendo mudar o mundo, ou seja, e mostrar um futuro ideal ou melhor. Ou o teatro, eu poderia estar falando de outras artes, mas a minha área é o teatro, então bora ficar aqui. Ou o teatro, aí a polêmica, é, na verdade, a história sobre o que aconteceu, e aí a gente está narrando aqui para. Né? Então, olha que loucura. O passado, o presente da vida aqui, ou a manifestação do futuro. Eu antecipo a guerra aqui. Esses que acreditam no futuro brigam de frente com o passado. Porque, para resumir, as pessoas acham que precisamos mudar a estrutura da sociedade, ou devemos contar como a estrutura da sociedade é para que as pessoas percebam como é, e aí elas se iluminem com esse passado que é delas, né? E elas se tornem, de alguma maneira, senhoras do seu destino. E aí vai depender realmente do lugar onde essa pessoa ocupa no todo social, né? Porque é óbvio que nós duas não temos a força de um presidente. Nós não temos as estruturas para levantar em nossas mãos. A gente não tem o poder de um governador. A gente não tem o poder de uma prefeita. Não temos. Nós não temos os fios para mover a história. Durante muitos anos, a história, inclusive, era acreditada, digamos assim, a gente só considerava história, na historiografia, a versão oficial dos fatos. A história dos governos, a história dos príncipes, a história das princesas, as histórias dos ditadores. Isso que era história. O povo não fazia história. As pessoas, não, isso nem tinha, nem aparecia. Então, o século XX, ele também vai passar por uma reforma e uma revolução na própria maneira de se entender quem conta a história. Né? Quem conta essa história? Quem viveu essa história? Bom, aí o teatro, mais uma vez, por vários autores, vai trazer isso de maneiras muito encantadoras para mim, né? Brecht tem, eu vou falar de memória, não vou falar ditado, né? Não vai sair como ele falou, mas ele falava assim: quem construiu as pirâmides do Egito? Não foram os faraós. Então, quais foram os homens que construíram, que levaram esses. Ele vai fazendo uma reflexão sobre os monumentos e enxergando o ausente. O que está ausente nessa enorme presença aqui? Uma gigantesca presença, onde é um túmulo de um faraó, mas 7.000 homens, 25.000 homens construíram aquilo, homens, mulheres, seres humanos estão ali. Quer dizer, então, as forças que movem o social, elas são, hoje, se acredita, né? Pelo menos nas teorias que eu sigo, complexas, perturbadoras, e tem uma coisa que você falou lá no início que eu vou tomar agora. Eu acho que eu terminei não falando sobre ela, que é o silêncio. Foucault falava que existe muito poder no silêncio. O silêncio de não obedecer a uma regra, né? Você pode ser subversivo só porque você não se movimenta. Só porque você não apoia. E às vezes a gente realmente esquece, vai pro grito, né, pro muque e fica todo mundo. Às vezes eu acho que o Facebook tá esse ambiente, hein? Não sei se só sou eu, tô achando completamente a coisa para mim tá tóxica.
Mas quem consegue manter o teso, né? E aí eu dizer o tesão do silêncio aqui, ó. Você não vai. E você não vai. Ou então, como uma mãe ou pai que tem um filho pequeno e sabe o que é exatamente quando você fala, pegue alguma coisa, e a criança, não vou. Ou então, sei lá, isso nunca aconteceu aqui em casa, eu tenho duas filhas, mas eu já vivi como criança, né? Porque na minha época as mães batiam nas crianças e era terrível, né? Era um ambiente de bater e a gente normalizava isso. Mas na minha época, você batia numa criança e você via a criança ladina, como se diz, quando ela dizia assim, não doeu. Né? Não doeu. Tá, doeu pra caramba. Mas ela tava ali, enfraquece o poder. O silêncio também enfraquece o poder. Faça isso. Então, Foucault fala isso. O poder subversivo do silêncio. Que a gente está esquecendo. A É resistência muito. da criança, né? Que ela coloca o desejo É, dela e não tem quem tire. ela vai dizer não de uma outra maneira. E aquilo vai ser completamente enlouquecedor. Porque, né? É enlouquecedor. O lugar do poder aqui vai dizer assim: ué, vou bater mais? Eu vou te matar para você entender o que é. Aí você vai vendo os princípios do autoritarismo em relações muito primárias, né? Porque é isso. Eu vou te matar para você entender o que eu estou falando. Aí a gente sabe o contexto do pai e da mãe, mas a gente vem para a sociedade, né? A gente vê essa força aqui. Eu tenho que te matar para você entender o que eu estou falando. Então, eu acho que eu só quis pegar teu silêncio lá na frente, que eu deixei meio, não foi, no ar. E me interessa muito realmente pesquisar sobre o silêncio. Na peça, o silêncio faz com que a gente raciocine. É no vazio que se preenche. Não dá para preencher o que está transbordando. É na pausa, que é tão difícil de fazer aqui, né? Imagina, a gente vai dar uma pausa aqui, e aí o pessoal que está no Instagram está, né, olhando. Aí vai ver duas pessoas assim, vai dar um pulo. Não, aí Que isso? Não vou ficar aqui, não. Porque a gente está nessa tensão que, na verdade, é a que nos machuca. A gente vai ter que descobrir uma nova forma de guerrear, né? Aprendendo com o passado da história, isso que eu acredito, mas desenvolvendo com certeza novas. É o desafio da presença, que eu também acredito, né? Do tempo. O tempo nos desafia, nos convoca a agir de formas diferentes. Não tem como. Não vou poder fazer das mesmas maneiras, eu vou poder me inspirar e saber, né? Até porque o, o imaginário, ele é muito pesado para se mover. A mentalidade de um povo, ela não se quebra numa revolução. As revoluções nos ensinaram isso, pelo menos. Você vai ver todas as revoluções, Revolução Francesa, depois o Império volta, aí vai vendo os impérios. Como assim? Como assim? Não, a gente não aprende, porque não se aprende assim. A revolução, ela cria quebras, mas o poder, ele se reconstitui. Ou como diz Genet, não há vácuo de poder. O poder, ele vai se estruturar. Então, quando a gente. Aí seria é o sonho, aí é o futuro que, né, que a gente sonha com um povo que saiba tanto sobre o seu passado que ele consiga agir com agilidade no momento histórico. Pelo menos é o meu desejo. nossa, Né? Ele nossa. agir nesse momento, agora é agora, disso. Mas a gente não tem isso. E a gente desaprende também. E aí vamos nós fazendo um trabalho de formiguinhas, né? O seu trabalho que você está fazendo aqui, eu só posso te agradecer, Fabiola. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês que estão aqui à noite, né? De novo, eu falei essa semana, há um tempo atrás, assim, gente, as pessoas estão cada vez mais me perguntando quando é que você vai fazer alguma coisa presencial, porque eu quero ir presencial. Eu quero te ver no presencial, ou porque quero sair do virtual. Então a gente está todo mundo, né? Muito cansado, as pessoas estão cansando de um modo, isso, a mentalidade ela está querendo desplugar, está querendo.
Pelo menos talvez seja uma coisa de fim de ano, acho que não só. Acho que é isso mesmo. A gente viveu um período pandêmico. A gente está com a Covid-19, mas a gente está indo para 2022. Então, os anos de 2020, 2021, no nossa memória, às vezes eu converso sobre isso com. Né, eles estão se misturando, meu Deus, quando foi que isso aconteceu? Foi esse ano, foi o ano passado? Porque nós perdemos os marcos. Tudo ficou um grande estar num quarto. Claro que não é um exagero, as pessoas meio que privilegiadas, todas as vezes que nós estivemos protegidos, estávamos privilegiados, mas sim, nós estávamos na frente de uma telinha. Então, foi quando mesmo que eu estava na frente dessa telinha, sabe? Então a gente mistura muito, porque perdemos os marcos, É um os eclipse, faróis. né? Como se fosse um eclipse do tempo. Eu acho que contar, né? Já era desafiador contar a história do Brasil, então, o Brasil sobre a Covid, gente. Eu adoro os memes, né? Ou como a gente diz assim, a sabedoria popular dos memes. Porque se tem um. E aí tem um meme que eu amo, que é bem gasto, assim, roda o tempo inteiro, que é um professor explicando, professor de 2055, explicando o Brasil. Aí tem um monte de papel assim na parede, ele enlouquecido, assim, contando. Como é que ele vai resumir, né? Porque, né, a gente abre um livro de história e passa, sei lá, de um ano para o outro em 2 parágrafos. São 10 anos. Como é que a gente vai resumir Mas 2000? é por isso que as grandes personagens, né? Você é uma grande personagem, Juscelene. Eu te Ah, admiro. imagina. Eu acho sensacional Obrigada, o seu obrigada. trabalho. É uma honra, assim, muito grande estar conversando com você. O Djanine, Obrigada. a Djanine, desculpa, falou aqui que esse momento ficará na memória afetiva dela para sempre. Oh, que delícia! Amei, amei. Obrigada, obrigada, E aí, obrigada, obrigada. a gente tem mais uns minutinhos. Eu queria te propor uma questão que é filosófica, mas que eu acredito assim que esse trabalho de resistência, né? A gente tem uma questão na obra de Platão, que é a questão da expulsão da obra de arte. Que muitos intérpretes acreditam que todas essas disputas que a gente tem no universo das religiões, a gente deve a Platão ter tido esse trabalho, essa funesto, né, de pegar e expulsar a obra de arte da República Ideal. Da República. Isso. Ao mesmo tempo, eu fico me lembrando assim que a tradição da filosofia costuma lembrar da Hipátia com lástima, por conta dos trabalhos que se perderam. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que se eu encontrasse Hipátia, e eu acho que eu encontrei na sua encenação, eu ficaria um pouco assim, né, de encantada e querendo saber, poxa, o que ela pesquisava é o que eu pesquiso. Né? Então, assim, será que ela já tinha feito tudo o que Platão pensou que poderia? Platão almeja a rainha filósofa, né? Ele tem essa figura da rainha filósofa. E aí, quando se concretizou, talvez, né, tenha se concretizado na figura de Hipátia, ela foi brutalmente assassinada. Como foi Sócrates, né? Se a gente for parar para pensar, né? Parece que quando essas personagens alcançam esse ápice, que é a da liberdade, da afirmação da liberdade, a afirmação do saber, elas vêm ser perseguidas e aí, mais uma vez, elas conseguem ter essa função de herói, né? De heroínas que me fazem pensar assim, nossa, a Juscelene, ela é mãe de 2 filhas, né? Que é uma tarefa que eu acho, assim, das mais difíceis. Então, assim, já está de parabéns de antemão por essa capacidade de se desdobrar. Além disso, consegue ser atriz, fazer um trabalho de pesquisa sensacional, né? Uma carreira sólida. Você é professora também, né? Professora na Unirio, professora visitante. Não, não sou professora na Unirio. Eu passei pela Unirio, mas não dou aula na Unirio. Mas sim, dou aula na universidade, tenho uma trajetória nas universidades. Então, Olha, assim, eu desculpa. pensando, precisa recorrer a esse passado nunca como uma lástima, mas sempre como um estar aqui, né, em função desse exercício de liberdade que os filósofos fizeram, as filósofas fizeram. Quando você faz essa reflexão que eu acho muito instigante, a gente poderia ficar falando aqui
sobre essa questão ainda muito, sobre a presença no teatro e sobre essa reflexão sobre o lugar da história no teatro, né? Se é um passado, se é um futuro, né? Como que acontece, né, o tempo no teatro? É, Esse, é, né, você pega um lápis e fala, não, isso aqui é o céu. E as pessoas podem entrar na brincadeira junto é. e a gente, a partir daí, ver o céu, estudar junto com a Hipátia e mais, né? E aonde essa figura sensacional, encantadora, que vai permanecer encantando, né? Todos nós, chegou. Olha, você de novo abriu um caminho, um céu. Você abriu um céu de trabalho, de pesquisa, de falas, de reflexões. Talvez tentando só encapsular, porque a gente vai daqui a pouco encerrar, né? Talvez a gente, não sei, caia, às vezes a gente cai. Eu acho essa frase ótima. A gente caiu. Eu adoro isso. A gente caiu. Caiu aonde, gente? Caiu, né? Um ato físico. Mas há uma relação de tensão sempre. É, Platão, ele e a Hipátia, guardadas as distâncias, eles foram pessoas que tiveram um poder político, histórico, para falar o que falaram e perderam, né? Então, é um jogo também entre equilíbrios, né? Sócrates, ele vai ser. Ai, aí a gente, sei lá, aí a minha leitura, né? Ele resolve, ele tá lá no Apologia, pelo menos, né? Ele vai dizer assim, não dá para ficar nessa sociedade. Se a sociedade escolheu, porque se pergunta para eles, né? Os discípulos em choro, em prantos, fala, você pode desistir, você pode não tomar. Não, mas assim, ele resolve obedecer à ordem porque diz, não tem eu tô me apropriando da fala, como atriz, né, como artista, não tem eu nessa sociedade, porque eu não tenho como viver. É um suicídio também, né? Por um olhar, você disse, eu não tenho onde ficar, eu tô fora do meu mundo, porque o mundo que eu queria morar era o grego, e o grego não me quer. Então você é morto e você também se suicida, porque você foi de encontro às forças que poderiam te manter em equilíbrio. É uma maneira muito peculiar de ver a história, claro, né? Mas você está ali se suicidando porque as forças sociais que você quer não existem. E você levou tudo ao limite. Você colocou elas em desafio. Claro, só depois de você a coisa vai ser diferente, mas para você não vai ter mais. E de qualquer forma, a República Ideal de Platão, ela vai questionar tudo isso, mas é Platão que vai produzir um aluno que é Aristóteles, que vai falar sobre a tragédia e vai praticamente criar toda a teoria do teatro para o Ocidente. Então, assim, é tudo muito. Quando a gente vê de perto, a gente vê as tensões. E então é esse professor que cria esse aluno, que vai fazer exatamente o contrário, vai adorar teatro, vai assistir teatro sem parar tanto, que vai fazer a fundação da reflexão sobre o que é drama, né? Na verdade, o que é o diálogo do teatro, como é que a gente pode, na verdade, habitar um personagem e criar uma história, que aí é a fábula. Então é muito paradoxal que seja essa pessoa também, que dessa pessoa saia esse ser que, que faz com que a gente se mobilize. Então a gente, na verdade, não tem bola de cristal. Às vezes os historiadores adoram isso, né? A gente vai por aqui, isso, né? Vamos. O que a gente faz? A gente pode fazer essas e essas combinatórias, mas onde realmente vai parar? Isso que é delirante, né? A gente realmente não sabe onde isso vai parar. Talvez seja confortável para o sujeito imaginar assim, eu já vi tudo isso exatamente como já se passou, mas é apenas uma ação psíquica, né? De certa forma. A gente não passou por esse ponto exatamente. A gente está vendo as mesmas energias, a gente está vendo forças semelhantes, determinadas forças do imaginário da mentalidade, e como a gente vê, elas estão
historicamente enraizadas no mais profundo inconsciente da nação, das nações. Mas a gente não sabe onde isso vai parar. Tomara que termine bem, né? É nisso que a gente se engaja. A gente se engaja para quê? Pelo menos eu, né? Tô falando a gente ou eu. O meu eu se engaja no processo de autodescoberta, de descoberta do mundo, porque o que eu não sei é infinitamente maior do que o que eu sei. Infinitamente maior, né? Infinitamente maior. É um universo de desconhecimento e uma velinha de sabedoria. Então, assim, é muita humildade diante do que eu não sei e tentativa de contribuição com a parte que me cabe. E aí também um desejo que a minha contribuição seja compreendida, porque também nem sempre é, né? Nossas contribuições ao mundo nem sempre são percebidas como úteis, necessárias. E aí a gente vai ter que voltar para aquele básico, o que que é? Poxa, mas foi minha energia que me trouxe aqui. Então, de alguma maneira, minha chama está acesa. Fantástico, fantástico. Uma delícia te ouvir. A Priscila. Obrigada, Priscila, pela presença. Edu, obrigada também. Falando sobre o Santo Inquérito, sim, muito a ver. Priscila, eu não li o que Priscila falou, mas obrigada aqui também pela contribuição. Ah, vai acabar. Eu não quero que acabe. Ah, meu Deus. É muito bom falar com você, assim, expandiu meu coração. Eu tenho certeza que quem ouviu, quem sentiu essa energia poderosa, assim, se acabar, você teve essa reflexão, né? Que a gente não sabe se vai acabar. Eu posso te dizer com certeza. Se acabar e a gente puder voltar, eu quero voltar 1000 vezes para poder te ouvir, para poder te ver ensinando, para poder te prestigiar. Aquilo Obrigada. que você estava falando, ah, não acaba não, não acaba não. Mas vamos continuar aí, né? E se você quiser falar um pouquinho dos seus projetos atuais, se quiser falar mais um pouquinho, eu acho que a gente tem um minutinho, porque vai cair. Ah, eu vou falar bem rápido. Gente, olha só. O Instituto Martim Gonçalves não existe sem a contribuição da comunidade. A contribuição, é claro, em primeiro lugar, a gente pensa que é financeira, sim, financeira, mas sobretudo de energia, de repassar o que a gente está fazendo, nossos trabalhos, o nosso Instagram. Nesse momento, a gente está existindo muito no virtual. Isso é delirante e, ao mesmo tempo, é a possibilidade, né? Nós não temos sede, então eu tô com uma carga gigantesca que não pertence só a mim, sabe? A minha força histórica, ela é limitada, por mais delirante e desejosa que ela seja. Ela é limitada, então eu vou precisar muito da contribuição. Já preciso, tenho. Eu só posso agradecer a todo mundo que participou do Instituto Martim Gonçalves até hoje, e é muita gente que segurou a alça. E eu continuo precisando segurar a alça dessa história com todo mundo que chegue junto. Todo mundo que chegar junto vai segurar um pedaço, e é um pedaço da nação, que não é meu, é nosso. É nosso. É nosso. Todo mundo lucra, nesse sentido aí é o verdadeiro lucro. Esse é o verdadeiro lucro, não da mais-valia, que alguém sai perdendo. Esse é o verdadeiro lucro. A gente realmente, todo mundo ganha. Conhecimento é um negócio terrível. Totalmente encantador, porque todo mundo sai, gente, com um negócio na mão. Arte, conhecimento. No dia que a gente realmente perceber isso, né, aí a gente vai conseguir, talvez, dar um passo adiante. Maravilhosa, maravilhoso Instituto. Me diga, Juscelene, quem quiser contribuir, como que faz para ter acesso aos dados? Entra agora no perfil do Instituto no Instagram, tem um Pix. Manda Pix. De novo, tem um meme que é assim, manda Pix. Manda Pix, pode mandar Pix de R$ 1. Essa semana a gente a gente recebeu um Pix, eu agradeci. Nunca vi a pessoa, eu fiquei tão encantada, ela viu por aqui em algum lugar. E nesse momento onde a gente faz o produtivo, né, de produção artística, tem muito de solidão e de silêncio, de novo, para pegar o seu ponto lá. E aí tem uma hora que a gente está achando assim, gente, pela que eu tô doido? Tô doida. E aí a gente, quando fecha o plug,
fascinante, porque a gente pega uma energia para continuar. Pega uma energia. E eu gostaria de retribuir essa energia. É o que eu posso fazer, retribuir a energia que eu recebo. Saravá. Saravá! Isso aí, toda energia axé, muita luz para nós e vamos nessa. Vamos que vamos. Então, deixa eu te agradecer mais uma vez, que a gente tem esse segundinho que seguraram aqui. Agradecer infinitamente. Aqui a Dijane está falando, olha, conhecimento é imortal. Então, esse trabalho que você realiza, disse a Helene, no Instituto Martins Gonçalves, é imortal. A gente, todo mundo que está assim, sabendo dessa luta é profundamente agradecido, agradecidos a você, a toda essa comunidade que está em volta do Instituto. Saiba que pode contar comigo. Obrigada, obrigada. Essa comunidade, ela é física e é invisível também. Eu tenho certeza disso, sabe? Tem uma ágora, para terminar literalmente com Hipátia. A ágora faz toda a diferença. Uma egrégora invisível aqui entre nós. Obrigada, viu? Um beijo enorme para todos. É, a, Obrigada. a força do invisível é mais forte do que a do visível. E a Né? gente vai transmitindo isso. Obrigada, obrigada mesmo. Fabiola, um grande beijo para você. Eu tô aqui porque você precisar. Vocês todos, Obrigada. se quiser entrar em contato, e Fabiola, ó, muito obrigada pelo espaço, de coração. Obrigada a você por essa honra, alegria, energia sensacionais. Tamo junto. Tamo sim, tamo sim. Um beijo enorme. Tchau. Tchau. Beijo, beijo. Beijo.